Com toda certeza, você já ouviu falar que existe um pequeno grupo de pessoas que controla o mundo da política, do comércio, das finanças e tudo isso a nível mundial. É um tanto quanto sinistro pensar que somos marionetes de um grupo de privilegiados. Mas e se isso realmente for verdade? O nome Illuminati não passa despercebido por aí, porém poucas pessoas sabem o que realmente significa. Em poucas palavras, iniciações arrepiantes, grande manipulação de dinheiro e conexões entre as pessoas mais poderosas do mundo. Um conceito parece ser unânime. Aqueles que seguem a doutrina dos Illuminati, segundo a narrativa histórica, sempre tentaram obter controle sobre os seus semelhantes, sobre as instituições políticas e religiosas de seu tempo. Há quem diga que tudo isso é uma conspiração sem sentido. Entretanto, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique confirmou que um pequeno grupo internacional de indivíduos interligados pode sim controlar o mundo das finanças e do comércio. Então, vamos juntos explorar esse universo que lembra coisa de filme de ficção científica e deixar com que você decida o que parece real e o que parece conspiração. O que significa Illuminati? Com origem na palavra em latim illuminatus, ou seja, iluminados, o nome se refere a grupos secretos, tanto fictícios quanto reais. Historicamente, Illuminati é o nome de um grupo secreto fundado em 1776 por Adam Weishaupt, na Baviera, atual Alemanha. Seu objetivo era espalhar o conhecimento laico, baseado nos princípios do iluminismo, que, aliás, originou o nome. Com fundação em 1º de maio de 1776, os Illuminati da Baviera foram criados para serem oposição à superstição, ao obscurantismo, à influência religiosa sobre a vida pública e aos abusos de poder do Estado. Quando falamos na versão fictícia, até hoje teorias de conspiração são muito divulgadas no mundo todo, incluindo afirmações de que se trataria de uma organização global secreta e misteriosa, com a intenção de dominar o mundo, de uma forma que eles estariam até mesmo por trás de algumas das maiores revoluções e assassinatos da história. A origem da Ordem dos Illuminati. Como falamos, eles buscavam questionar a estreita relação entre política, governo e religião, promovendo uma educação que tinha como principal conteúdo espalhar as luzes do conhecimento. A exemplo do iluminismo que dominava na época em questão, a razão estava no papel central da produção de conhecimento, deixando de lado a base e os princípios religiosos. Para isso, os Illuminati deveriam ser os membros da elite intelectual e econômica, já que batiam de frente com a poderosa Igreja Católica, para conseguirem ter voz nas tomadas de decisões políticas e sociais da época. Os Illuminati da Baviera foram um movimento de curta duração que era composto por pessoas que se autonomearam livres pensadores, e seus seguidores foram chamados de perfeccionistas. Logo no início, o grupo foi criado com o nome de Antigos e Iluminados Profetas da Baviera, ou Ordem dos Perfeitos. Mas já tem muito tempo que são chamados de Ordem Illuminati, ou Iluminados Bávaros. O Iluminismo e os Illuminati. As ideias do iluminismo já estavam sendo observadas há um bom tempo, apenas esperando o trabalho de seus seguidores para espalhar as ideias aos 4 cantos do mundo. Adam Weishaupt, criador da doutrina Illuminati, era um professor de direito canônico e filosofia prática na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. Por incrível que pareça, ele era o único professor não clerical em uma instituição dirigida por jesuítas de uma ordem que tinha sido extinta em 1773. Mesmo depois da ordem ter acabado, os jesuítas tinham algum poder na universidade e, com o objetivo de não perder esse poder, eles tentaram frustrar e desacreditar o pessoal não clerical, especialmente aqueles que apresentavam um material que era considerado liberal ou protestante. Mas Weishaupt estava na linha de frente contra os clérigos e cada vez mais tentando espalhar os ideais do iluminismo. Sabendo que seu grupo era alvo, ele escolhia a dedo seus seguidores e logo de início escolheu os 5 estudantes mais talentosos que achou. Assim, a Ordem dos Illuminati da Baviera foi fundada na noite de 30 de abril
para 1º de maio de 1776, onde esse pequeno grupo de jovens se escondeu em uma floresta perto da cidade para realizar seus votos de fidelidade à causa. A congregação Illuminati cresce. As opiniões sobre o número de adeptos na criação são as mais diferentes. Alguns dizem que eram 13 pessoas. Outros dizem que havia apenas 4, levando em consideração que apenas Adam Weishaupt, Max Merz e Anton von Massenhausen eram conhecidos. A congregação cresceu muito rápido e, de início, a propagação dos ensinamentos era radical e contava com uma elaborada rede de informantes que estavam sempre de olho aberto para o comportamento de autoridades estatais e religiosas. Weishaupt, em sua luta para conquistar cada vez mais seguidores, conseguiu atrair um barão protestante chamado de von Knigge, que era maçom. E não demorou muito para que ganhassem mais de 2.000 membros em toda a Bavária, na França, Hungria, Itália e Polônia, entre outros locais. Personalidades e nobres foram se filiando à ideia dos Illuminati. Só que Adam Weishaupt queria sempre mais. Seu objetivo era recrutar um grande número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, banqueiros, analistas, e viu que se eles se juntassem à maçonaria com o apoio de von Knigge, poderiam se infiltrar e dominar o poder. E foi isso que ele tentou fazer em 1782. Numa reunião da maçonaria continental, quando os Illuminati tentaram unificar sua doutrina e, apesar de já estarem bem infiltrados nas lojas da Europa, não conseguiram apoio suficiente para atingir seus objetivos. Por causa desse fracasso, von Knigge renunciou e se isolou até a sua morte. Na própria Baviera, a organização dos Illuminati não durou muito tempo até ser censurada pela polícia diante de acusações de conspiração. Isso fez com que, em 1784, depois que o príncipe Karl Theodor chegou ao poder, a Ordem dos Illuminati, assim como outras sociedades secretas, fossem declaradas ilegais e extintas. Isso, claro, com a ajuda da Igreja Católica. No entanto, ainda hoje, algumas pessoas acreditam fielmente que a Ordem dos Illuminati continua existindo e operando na clandestinidade. Quem eram os Illuminati? Não era simples participar dessa doutrina, porque, afinal de contas, todo cuidado é pouco para quem quer bater de frente com um sistema que funcionava na época. Para fazer parte dos Illuminati, primeiro era preciso ter unanimidade entre seus membros. O candidato também devia ser dono de uma riqueza considerável e tinha que ter uma boa reputação familiar e social. Como qualquer ordem, havia um sistema hierárquico. Depois de ser aceito, o participante se graduaria como Minerval e depois para um iluminado Minerval. Não demorou muito para que essa estrutura se complicasse mais, passando a exigir 13 graus de iniciação para que uma pessoa conseguisse se tornar um membro. Dessa forma, seus membros eram recrutados principalmente entre os maçons e ex-maçons, que juravam obediência a seus superiores. E também sabemos que existiam 3 classes principais. A primeira, conhecida como berçário, incluía os graus ascendentes ou ofícios de preparação, noviciado, Minerval e Illuminatus Minor. A segunda, conhecida como a maçonaria, consistia nos graus anteriores de Illuminatus Major e Illuminatus Dirigens. Este último era conhecido como a classe do cavaleiro escocês. Já a terceira, chamada de mistérios, estava subdividida nos graus de mistérios menores, presbítero e regente, e mistérios maiores, magos e rex. Obviamente, por ser uma ordem restrita e de difícil acesso, o número total de membros nunca conseguiu ser maior que 2.000 integrantes durante o período de 10 anos. Os Illuminati na literatura. Os literatos, como Goethe e Herder, eram atraídos para a ordem Illuminati, da mesma forma que atraíam duques reinantes. Podemos dizer que médicos, advogados e outros intelectuais formaram a restrita sociedade Illuminati. No mundo contemporâneo, levando em consideração que os Illuminati ainda existem, políticos como George W. Bush ou Barack Obama e magnatas como George Soros são figuras que muitas pessoas acreditam que fizeram
ou ainda fazem parte da ordem. Na verdade, algumas teorias de conspiração dizem que até mesmo o Papa Francisco e a Rainha Elizabeth II já foram membros da ordem. Quando falamos em religião, não é de hoje que os cristãos acreditavam que o líder da nova ordem mundial e dos Illuminati seria o anticristo, e o estabelecimento dessa ordem corresponderia ao início do fim do mundo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história do anticristo e do fim do mundo, não deixe de conferir o nosso vídeo Fim dos Tempos. Como será o arrebatamento? Anticristo, volta de Jesus. Iniciação na Ordem Illuminati. Estudiosos na Ordem Illuminati dizem que a iniciação era feita de uma forma extremamente teatral e assustadora. O candidato precisava caminhar por um longo e escuro corredor de um imenso castelo medieval, daqueles com 4 torres e um fosso que rodeava a construção. Em um imenso salão coberto de panos pretos, com os candelabros sempre apagados, e debaixo de uma luz bem fraca dos candeeiros ao longo das paredes, o candidato notava o que pareciam ser cadáveres vestidos com panos esfarrapados, mas que assustadoramente se moviam em silêncio, enchendo o ar com um cheiro de podridão. No centro do salão escuro era visível um misterioso e pequeno altar feito de esqueletos humanos. O candidato tinha uma fita cor-de-rosa manchada de sangue amarrada na testa, um crucifixo e um amuleto pendurados ao redor do pescoço. Suas roupas eram retiradas e o corpo, nu, eram pintadas cruzes com sangue e seus órgãos genitais eram amarrados com um cordão. Outras 5 figuras com vestes simples e manchadas de sangue se aproximavam e murmuravam alguma coisa sem muito sentido nos ouvidos do candidato. Então, de repente, uma fogueira funerária era acesa. As roupas do candidato eram jogadas no fogo. Enquanto a fogueira ardia, um grande vulto parecia de dentro das chamas. A voz estrondosa de um iniciador sacerdotal se fazia ouvir em tom baixo, mas de um jeito diferente e com grande autoridade. Aqui começava o juramento. O candidato deveria repetir as palavras do sacerdote, dizendo que, em nome do crucificado, ele deveria romper todos os vínculos que unia a mãe aos irmãos, às irmãs, à mulher, aos parentes, amigos, à amante, aos reis, superiores, benfeitores ou a qualquer outro homem a quem prometeu fé, serviço ou obediência. E terminava sua fala, jurando fidelidade e lealdade à Ordem Illuminati. Depois disso, um candelabro de 7 braços com 7 velas negras era colocado diante do candidato, juntamente com uma tigela cheia de sangue humano. O candidato precisava se lavar com o sangue e beber uma parte dele. O cordão ao redor dos seus órgãos genitais era retirado e o candidato precisava entrar em uma banheira para lavar seu corpo inteiro. Depois, era servida uma refeição de legumes de raiz. Essa era a descrição de como acontecia uma cerimônia de iniciação dos Illuminati no Château d'Ernoville, perto de Paris, que foi escrita em um livro de 1789 chamado Ensaio sobre a Seita dos Illuminati, de Jean-Pierre-Louis Deluquet. Como toda ordem secreta que se preze, os Illuminati tinham símbolos que os identificavam, e também, como todo símbolo que se preze, ainda hoje, é possível encontrar alguns que são usados até hoje. O símbolo principal da Ordem Illuminati é o de um pássaro conhecido como a coruja de Minerva, justamente porque, na mitologia romana, Minerva é a deusa da sabedoria. Também existem os símbolos idênticos aos usados na maçonaria, como o obelisco, o triângulo, ou a pirâmide com o olho que tudo vê. O olho da providência. O olho da providência é um símbolo que lembra um olho dentro de um triângulo, e conseguimos encontrá-lo em várias igrejas ao redor do mundo, principalmente nos edifícios maçônicos e até mesmo na nota de $1 americano. Seu significado é o de controle e vigilância do mundo pelo grupo, da mesma forma que pode ser visto em pinturas antigas, representando o controle de Deus sobre a humanidade. O olho que tudo vê, curiosamente, está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assinada na França em 1789.
Nesse documento, dizem os estudiosos, o símbolo indicava um instrumento que representava o policiamento de uma nação recém-democrática. Mesmo com essa constante presença em lugares importantes, não existe uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons que, por sua vez, usavam a imagem como um símbolo de Deus. Na nota de $1 americano, os estudiosos acreditam que a pirâmide, com um topo iluminado pelo olho da providência, significa o domínio dos Illuminati sobre a moeda mais forte do mundo. E por aí vai. Era possível subir de cargo na ordem? Os Illuminati faziam alguns rituais e, claro, a maioria permanece desconhecida. Mas a teoria é que eles usavam pseudônimos para protegerem suas identidades. Com o passar do tempo, alguns documentos foram achados e ficou ainda mais claro que os recém-congregados conseguiam subir de nível na ordem através da produção de um relatório sobre todos os livros que possuíam. E aqueles que desejavam entrar na ordem também tinham que escrever uma lista de seus próprios pontos fracos e revelar os nomes de seus inimigos. O passo final era prometer sacrificar seus interesses pessoais pelo bem da sociedade. Onde existe possível influência dos Illuminati? Alguns autores importantes associaram a Ordem dos Illuminati com eventos como a Revolução Francesa de 1789, as revoluções em vários países da Europa de 1848, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique de 1917 e vários outros acontecimentos históricos. Quando se fala da nação mais forte do mundo, dizem que seus fundadores seriam membros da ordem e que até mesmo o Banco Central americano teria sido criado com o objetivo de dominação global pelos Estados Unidos e a Ordem Illuminati. Inclusive, George Washington, o primeiro presidente americano, escreveu uma carta no ano seguinte de sua posse, dizendo que acreditava que a ameaça dos Illuminati tinha sido evitada, o que deu mais combustível para a ideia de que a ordem ainda existia. Mas não foi só isso, não. O terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, foi falsamente acusado de ter sido um dos membros da ordem. Alguns apaixonados por teorias conspiratórias dizem que existe uma infiltração nos governos mundiais, principalmente dos países economicamente estáveis, onde, em determinado momento, todos agiriam em conjunto para ditar as regras econômicas da nova ordem mundial. Os Illuminati e a Terceira Guerra Mundial. Hoje em dia é muito comum escutar algumas pessoas dizendo que a Terceira Guerra Mundial pode ser causada pela destruição de islâmicos e sionistas pelos judeus e árabes. Nesse cenário, outras nações entrariam na briga, dizimando os ateus e mostrando ao mundo que o ateísmo absoluto resultaria em destruição e em selvageria. Mas não para por aí, não. Alguns escritores e pensadores das conspirações afirmam ainda que boa parte dos músicos, políticos e líderes estão mortos e que hoje só existem porque foram substituídos por uma série de clones idênticos, comandados por líderes da nova ordem mundial. O que podemos ver de verdade, longe dessas teorias fantasiosas e absurdas, é uma referência aos Illuminati em obras satíricas de ficção científica, como a trilogia do escritor Dan Brown e em várias letras de músicas de hip-hop. A imaginação humana é um campo fértil. Contudo, é fato que a partir do momento em que a Ordem Illuminati aparentemente foi dissolvida, as teorias da conspiração sobre eles começaram a se estabelecer. Os Illuminati, o que é loucura e o que pode ser real. O escritor e historiador americano Mitch Horowitz diz que os Illuminati pertencem ao seu tempo e que lá eles devem ficar, sendo todo o resto uma loucura. As pessoas, de modo geral, têm preocupações legítimas sobre o funcionamento da política e da economia, mas acreditar em fantasias sobre uma organização que já acabou há mais de 200 anos é uma forma de perder tempo. E isso não acontece à toa, não, já que existem figuras como escritores e jornalistas que contribuem para a paranoia existir. E venhamos e convenhamos, é interessante pensar em um pequeno grupo secreto que domina o mundo. Os Illuminati, a luta por uma sociedade mais justa. Fora todas as loucuras escritas, os Illuminati eram uma organização que tinha ideais de uma sociedade mais justa e que gostavam sim de usar símbolos com teor de ocultismo.
Afinal, quem não gosta de um bom mistério? Uhum. Hoje em dia, muitos artistas usam dessa iconografia misteriosa em suas produções porque entendem que as pessoas se sentem atraídas por isso. Por outro lado, escritores como Mark Diss afirmam que os Illuminati estão mesmo envolvidos em uma rede de fantasias. Em contrapartida, com o objetivo de separar a realidade da ficção, existem provas de que a ordem persiste até os dias atuais. Para Mark Diss, depois de extinta, a Ordem dos Illuminati continuou existindo através de sociedades secretas conectadas a um grupo privado que reúne cerca de 100 líderes políticos dos Estados Unidos e da Europa, chamado Grupo de Bilderberg. Ainda nessa linha, diz que esse grupo compartilha os objetivos dos Illuminati, seus métodos de funcionamento, seus símbolos e terminologia, de uma maneira que não precisam usar o nome Illuminati, já que sabem quem são e o que estão fazendo. A internet e a divulgação da ordem. Mas vamos lá. Vivendo em um mundo cibernético, onde a internet desmascara muitos segredos, foi através dela que a história e as teorias de conspiração sobre os Illuminati alcançaram ainda mais pessoas no mundo todo. Nos últimos anos, alguns artistas, como o rapper Jay-Z, incluíram pequenas referências aos Illuminati em suas aparições públicas para se divertir, alimentando ainda mais as teorias de conspiração. É importante lembrarmos que as teorias de conspiração são uma parte intrínseca da psique humana. Afinal, buscamos padrões para dar um sentido ao mundo que nos cerca, especialmente se há lacunas em uma história. O que não percebemos é que, se existe uma combinação entre o medo e a busca por esses padrões, teorias como a dos Illuminati surgem e muitos não têm conhecimento suficiente para diferenciar o que é real do que não é. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial seria um governo global com autoridade sobre todo o mundo. E acredite ou não, tanto a nova ordem mundial quanto os Illuminati têm como objetivo manter a população mundial abaixo dos 500 milhões de habitantes, eliminando o restante. Para conseguir isso, os Illuminati manipulariam os alimentos e a água para causar infertilidade e esterilização, diminuindo a população mundial. Se você já assistiu o seriado Conto de Aia, com certeza vai conseguir visualizar muito bem esse cenário de caos e desespero na sociedade, a fim de diminuir a população mundial e manter o controle do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Ainda de acordo com as teorias conspiratórias, os Illuminati acabariam com as monarquias e com os governos ao redor do mundo, estabelecendo uma única moeda, uma única religião e um único exército. Mesmo beirando o absurdo, para alguns estudiosos, os Illuminati já comandam as mais importantes atividades financeiras, nucleares, governos e até mesmo a imprensa. Assim, para chegarem ao ponto de implementar um novo governo global, é só uma questão de tempo. Brincando de conspiração. Famosos que podem ter sido vitimados pelos Illuminati. Aproveitando que estamos falando em teorias da conspiração, vamos então aprofundar um pouquinho mais, ok? Já que os Illuminati são, ou eram, uma seita e reza a lenda, sacrifícios de sangue precisam ser feitos com frequência para o sucesso ser alcançado, alguns famosos que tiveram mortes sem explicação aparente aumentam as teorias de que, depois de entrarem para a ordem e não cumprirem os rituais ou se rebelarem contra a seita, foram mortos para manter o anonimato e o equilíbrio do clã. O primeiro da lista é Michael Jackson. De acordo com sua irmã LaToya, ele sempre reclamava que tinham pessoas que estavam atrás dele para matá-lo em uma constante perseguição. Os fanáticos por essa incrível conspiração afirmam que Michael tinha se rebelado contra os Illuminati e espalhava por aí que havia uma conspiração que tinha como objetivo fazer com que ele fosse visto como uma pessoa louca. O segundo da lista é ninguém menos do que o Beatle John Lennon. O erro de Lennon foi falar sobre as partes ruins da indústria do entretenimento que, teoricamente, é controlada pelos Illuminati. A ordem se sentiu ameaçada e usou o controle da mente para fazer com que Mark Chapman matasse o músico. A história mais conhecida é, com certeza, a do presidente John F. Kennedy. Seu assassinato em 1963 abriu um leque de possibilidades conspiratórias. Dizem que Kennedy teria feito parte da seita,
mas acabou se cansando e pedindo seu desligamento. Após isso, foi desligado da vida para sempre. O famoso líder Martin Luther King Jr., extremamente influente no mundo todo, teria falado mal da Guerra do Vietnã, uma guerra que enriqueceu muita gente e, por causa disso, foi apagado do mapa pelos Illuminati. Nem o rock ficou livre dos Cavaleiros Illuminati, sendo que o astro Kurt Cobain, aparentemente morto por suicídio, foi assassinado simplesmente por não querer aceitar um convite para participar da ordem. Compreensível, já que o Nirvana tinha influência considerável no assunto. Ainda no campo musical, Jim Morrison, vocalista dos The Doors, era fascinado pelo ocultismo e um fã dos Illuminati. A ordem, querendo permanecer anônima, matou o cantor e o ajudou a sumir, fazendo com que ele fosse obrigado a se manter no anonimato até os dias atuais. Já Whitney Houston teria sido uma vítima como parte de um sacrifício de sangue dos Illuminati, com a intenção de matá-la aos 50 anos de idade. Eles se apressaram um pouco e ela morreu afogada em sua banheira, 6 meses antes de completar a idade do sacrifício. Como a gente já viu, ao que tudo indica, a Ordem dos Illuminati controla a indústria do entretenimento. E como Frank Zappa alertou o mundo sobre o controle da mente na indústria fonográfica, acabou sofrendo um atentado no palco em 1971 e foi finalmente assassinado em 1993 através de uma injeção de câncer. Os Illuminati e a morte de Amy Winehouse. Como outra vítima do sacrifício dos Illuminati, pelo menos, é o que dizem as teorias, Amy Winehouse disse em uma entrevista que a indústria fonográfica tentou moldá-la como um triângulo, um dos maiores símbolos da seita que supostamente a matou. O lendário Bob Marley morreu simplesmente por divulgar ideais de amor, felicidade e união, e foi literalmente silenciado pela Ordem Illuminati que não aceita ou não aceitava esse tipo de doutrina. A jovem princesa Diana, também chamada de Robin Hood de seu tempo, foi morta justamente por causa de sua fama com os pobres. Obviamente, nesse caso, a morte da princesa foi um pedido da família real britânica, que tem uma relação íntima com os Illuminati, de forma bem evidente. Discordianismo e a deusa do caos. Alguma vez você já ouviu falar em discordianismo? Então, para explicar esse termo, vamos voltar um pouco mais no tempo, lá para a época da contracultura, do LSD e do interesse na filosofia oriental. O ano era 1967. O amor de verão estava em alta. Junto com ele, o fenômeno hippie. E no meio disso tudo apareceu uma pequena publicação impressa chamada Principia Discordia. Esse livro era o que chamamos de discordianismo, uma paródia de religião criada por entusiastas do anarquismo e pensadores que queriam influenciar seus leitores a reverenciar Eris, a deusa do caos. Imortalizada pelo escritor Robert Anton Wilson, o objetivo maior era provocar desobediência civil, pegadinhas e espalhar boatos para tentar causar mudanças sociais, forçando assim as pessoas a questionar os parâmetros da realidade, a desinformação e o desfavor para a sociedade. Esse autor em questão e outros mais decidiram que o mundo estava ficando muito autoritário, rígido, fechado e controlado. E o melhor jeito para resolver isso era trazer o caos de volta à sociedade e sacudir as coisas, espalhando a desinformação. Então, decidiram contar histórias sobre os Illuminati através de todos os meios de comunicação possíveis na época, fosse através da contracultura ou da imprensa tradicional. Wilson e seu amigo Turnley, que trabalhava para a revista masculina Playboy, começaram a enviar cartas falsas de leitores sobre a secreta organização dos Illuminati. Não satisfeitos, depois enviaram cartas para contradizer as que haviam acabado de escrever, criando pontos de vistas contrários sobre uma mesma história. Essa estratégia fez com que as pessoas começassem a se questionar sobre a verdade com que uma informação é apresentada, fazendo o público das cartas acordarem para as realidades sugestionadas em que habitam. Obviamente, vivendo em um mundo incontrolável, as coisas não aconteceram de maneira como eles esperavam. A trilogia Illuminatus. O mito dos Illuminati virou um caos, e os autores aproveitaram para escrever livros da trilogia Illuminatus. Essa sequência de livros teorizava que grandes casos sem resolução, como o assassinato do presidente americano John F. Kennedy,
fossem obras dos Illuminati. E como era de se esperar, os livros fizeram muito sucesso, virando até mesmo peças de teatro. Mas não foi só isso, não. As teorias da conspiração divulgadas pelas pessoas que acreditam que os Illuminati nunca foram realmente extintos, criaram esse cenário de que pode ser, mesmo que absurdo, uma verdade a presença dos Illuminati no mundo atual. Em pouco tempo, acharam os culpados da Revolução Francesa, do assassinato de John F. Kennedy e até mesmo dos ataques de 11 de setembro de 2001. E para ajudar ainda mais, Hollywood colocou a Ordem Illuminati em fama mundial, ao retratar os livros do escritor americano Dan Brown em superproduções com superatores. A superconspiração dos Illuminati. A teoria da conspiração dos Illuminati é o que podemos chamar de superconspiração, ou basicamente uma conspiração que controla conspirações menores. As pessoas falam sobre os Illuminati na maior parte do tempo de forma descontraída, quase se divertindo com a ideia de uma conspiração global. Isso é tão verdade que, por exemplo, a banda eletrônica britânica The QLF passou a se chamar os Anciãos Justificados de Mumu, em tradução livre, nome de um grupo de discordianos que se infiltram nos Illuminati, que está nos livros da trilogia Illuminatus. Até os jogos de cartas participaram do caos. Cartas colecionáveis usadas para jogar RPG surgiram com o nome de Illuminati, apresentando um mundo místico da sociedade secreta e toda uma geração. No mundo da música, celebridades como Jay-Z e Beyoncé fizeram um símbolo do grupo com as mãos em shows. E claro, não podendo ficar de fora da história, participantes da internet compartilharam e propagaram rumores sobre os Illuminati em fóruns como 4chan e Reddit, dando mais fama à ideia. A ciência, os americanos e as teorias. O negócio se tornou tão sério que em 2015, cientistas políticos descobriram que cerca da metade dos americanos apoia ao menos uma teoria da conspiração. E vale lembrar que existem diferentes perspectivas sobre por que as pessoas acreditam nessas teorias, e uma não exclui a outra. Então, a maneira mais simples de explicar isso é que as pessoas que acreditam em teorias da conspiração sofrem, na verdade, de algum tipo de psicopatologia. As teorias conspiratórias podem oferecer formas racionais de entender situações que são confusas ou ameaçadoras para a autoestima. Estudiosos dizem que as pessoas com níveis mais altos de educação tendem a acreditar menos em teorias da conspiração. Por causa disso, em países com menor taxa de educação, as conspirações são usadas como mecanismos do governo para controlar a população. Ainda assim, no Ocidente, a estratégia ganha ainda mais força e vemos que políticos, como por exemplo o Donald Trump, usam e usavam conspirações para ganhar mais apoio. Diversas vezes, Trump usou a teoria de que seu antecessor, Barack Obama, não seria americano. Ele acusou vários estados americanos de fraude eleitoral após a eleição de 2016. E sua equipe de campanha foi responsável por divulgar histórias que foram desmentidas, como a Pizzagate, uma teoria da conspiração que criava uma ligação entre membros do Partido Democrata e uma cadeia de abuso sexual infantil, e o massacre de Bowling Green, que nunca aconteceu, mas que foi citado pela assessora de Trump, Kellyanne Conway, em um programa de TV. Aqui no Brasil, qualquer semelhança pode ser pura coincidência. O mundo já não é fácil, e nesse quadro de propagação de conspirações, as pessoas podem se envolver menos ainda com a política tradicional, tornando-se muito mais provável que elas se envolvam com conspirações e visões racistas, xenofóbicas e extremistas. E o que fazer para evitar o real caos abastecido pelas mentiras conspiratórias? A estabilidade vai começar a aparecer à medida que as pessoas combaterem notícias e propagandas falsas, especialmente as informações fraudulentas das redes sociais, que estão nos enchendo de ideias em que queremos acreditar. Então, para começar, podemos desmistificar a ideia de que os Illuminati realmente existem. Defendo a verdade para aqueles que buscam a verdade. Uma conclusão óbvia. Horowitz fala que vivemos em um mundo onde a concentração de riqueza e de poder resulta de políticas corrompidas e de uma falta de responsabilização e de transparência
não de linhagens de riquezas, cabalas clandestinas ou clubes secretos. Um tema que nos leva necessariamente a muitos lugares escuros e a nenhum progresso político. Não. As sociedades secretas não governam o mundo. A política enganadora e a apatia dos cidadãos são a causa dos nossos dilemas atuais. Não precisamos desmascarar elites de capa e espada. Precisamos de um público que exija uma responsabilização e que compreenda onde se encontram os verdadeiros problemas. Só que, infelizmente, a história tem a tendência de apoiar a visão conspiratória. Basta olhar para os acontecimentos mundiais e nacionais. É só colocá-los em um contexto histórico para ver que os sinais revelam uma conspiração e que um grande número de indivíduos, que cresce a cada dia, vê atualmente a história humana como uma longa série de conspirações. É verdade que os acidentes acontecem constantemente. Os aviões caem, os carros se chocam, os navios afundam e há quem caia de uma escada. Mas, se uma ação não pode ser atribuída a um acidente ou a uma catástrofe natural, então alguém aprontou. É uma conspiração. Na internet, encontramos com facilidade sites que dizem que os Illuminati saíram das sombras e, inclusive, possuem um endereço eletrônico, onde revelam todos os planos da ordem desde sua criação. Dizem ainda que vão colocar fotos de seus membros e até uma seção para ajudar os interessados a se juntarem a eles. No fim das contas, sabemos que tudo depende de um contexto e de um ponto de vista. Mas se podemos deixar um conselho é que, no dia em que uma das ditas organizações mais poderosas da história fizer propaganda em site e vender livros para se manter, você vai poder, de fato, acreditar em tudo que lê.